apaixonados por Deus e crescendo em intimidade com Ele. 3 chaves importantes para crescermos em intimidade com Deus. Primeira chave, uma visão correta de Deus. Segunda chave, uma paixão acima de tudo por Ele. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e este rei e a sua justiça. Terceira chave para crescermos em intimidade com Deus, disciplinas, práticas ou hábitos espirituais que nos levam a uma intimidade com Deus. Bem-vindo, bem-vinda a mais este Café com Palavra. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL, e coordeno junto com Daniel Vargas os ministérios Homens Mentores e Mulheres Mentoras. Temos conversado sobre crescer em nossa intimidade com Deus. Temos conversado já sobre que muitas vezes vivemos uma aparência de relacionamento com Deus. Estamos muito focados em trabalhar para Deus e nossa comunhão com Ele é substituída por atividades para Ele. Então vivemos de uma fonte de responsabilidades. Aquilo que outrora era uma paixão vira obrigação, porque estamos daqui para fora produzindo a partir do que damos conta. Quando precisamos nos conectar à fonte daquele que me chamou, daquele que gera o desejo. Quando eu estou aqui no sentido de obrigação, a frase que vem para mim é: eu preciso fazer isso. Eu vou sempre correspondendo à expectativa das pessoas ao meu redor. Vou sempre correspondendo àquilo que as pessoas ao meu redor têm desejos. O Evangelho deixa claro que Jesus, por muitas vezes, foi impelido pela multidão ou pelos próprios discípulos. Lembro que ele estava orando e de manhã, cedinho, e os discípulos chegam para ele que tem muitas pessoas ainda para curar naquele povoado. E ele diz: precisamos ir para os outros povoados, pois foi para isso que eu vim. A agenda de Jesus não era determinada pelas necessidades das pessoas e nem pelos seus discípulos que ele liderava. A agenda de Jesus era determinada pelo Pai, por isso a importância da intimidade dele de ouvir ao Pai e se juntar ao Pai no que o Pai estava fazendo. Com isso, então, não há um sentido de obrigação, eu preciso fazer isso. Mas Jesus está conectado à fonte do desejo do seu chamado, do desejo de onde nasce essa paixão por servir. Então, a frase que posso ter comigo é: eu quero fazer isso. E Jesus disse isso várias vezes. Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, quando substituímos a comunhão com Deus por atividade com Ele, nós perdemos a fonte do nosso desejo, a fonte que nos conecta com a paixão que nos mobilizou para servir primeiramente. Então, muitos de nós perdemos o fogo desse primeiro amor, essa paixão, esse primeiro amor, ele foi substituído por um turbilhão de serviços, de servir a Deus e das atividades que vão nos engolindo. E o que nós perdemos com isso? Perdemos o romance sagrado. Perdemos desse romance com Deus que diz que devemos amar a Ele acima de todas as coisas, não trabalhar para Ele acima de todas as coisas. E é lindo que este amar pressupõe um relacionamento, pressupõe ouvir a Deus, pressupõe ver onde o Pai está trabalhando e pressupõe me juntar a Ele no que Ele está fazendo. Então faz sentido quando Jesus em Mateus 11, 28 vai dizer: venha a mim você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, venha a mim. E eu vou te dar descanso. Eugene Peterson traduz na Bíblia a mensagem: venha a mim, você que está cansado e enfastiado de religião. Venha aprender a trabalhar comigo, a andar nos ritmos livres da graça. Eu não tenho nada pesado e complicado demais para você. Venha a mim.
conecte-se de novo à fonte do desejo, à fonte da sua paixão por servir. Então pode experimentar rios de água viva naturalmente fluindo de sua vida. E este fluir não é compartilhar uma experiência, que é algo que ouviu ali. É simplesmente um constante fluir de águas vivas de sua vida. Aleluia! Tão importante essa intimidade com Deus. Então, a primeira chave para crescer nessa intimidade com Deus é a visão correta de Deus. Queremos hoje trabalhar duas dessas chaves. A primeira chave, visão correta de Deus. Tozer, num dos livros dele, falando sobre o poder de Deus, ele tem uma frase que eu gostaria que você escutasse com atenção. Ele diz assim: a perda do sentido de majestade foi acrescida da perda da reverência religiosa e da consciência da presença divina. A perda do sentido da majestade de Deus se juntou a essa perda do sentido da majestade de Deus, a perda da reverência e da consciência da presença divina. Perda do sentido da majestade de Deus, perda da reverência e perda do sentido de consciência da presença de Deus. Então, com isso, nós perdemos, diz ele, perdemos o espírito de adoração e a capacidade de nos recolhermos intimamente, a fim de nos encontrarmos com Deus em silenciosa adoração. O cristianismo moderno simplesmente não está produzindo o tipo de cristão que possa apreciar ou experimentar a vida no Espírito. As palavras aquietai-vos e sabei que eu sou Deus significam quase nada para o autoconfiante, afobado, adorador desta segunda metade do século XX. Palavras de A.W. Tozer. Nossa visão correta de Deus vai determinar também nossa intimidade com Ele. Como nós percebemos Deus. Tozer está dizendo que a perda de percebermos a majestade de Deus nos leva a nos relacionar com Ele com falta de reverência, com falta de nos aquietarmos na presença dEle como adoradores e de experimentarmos Ele. Gostaria de que você escutasse 4 descrições opostas de Deus. E elas refletem 2 erros comuns em relação a Deus. Primeira declaração: o que me serve? O Deus que me serve. O Deus que me serve. Segunda declaração: o grande Deus para quem eu sou apenas um servo. Apenas alguém que trabalha para Ele. Num lado, um extremo, um Deus que me serve, está ali para me servir, me dá, determino, um Deus que me serve. No outra ponta, um Deus a quem eu existo somente para trabalhar para Ele, como o filho mais velho da parábola de Lucas 15, para quem eu sou apenas um servo. Segunda frase: o Deus amigão, que anda comigo quando e como eu quero, um Deus que se adapta a mim. Se preciso que Ele feche os olhos para um pecado, Ele é bonzinho, Ele se adapta a mim agora. Se preciso que Ele seja cruel, justo com alguém, esse Deus se adapta a mim. Ou o outro extremo. Um Deus temível, distante, que não me entende e raras vezes se envolve comigo pessoalmente. Deus distante, temível. Ou um Deus amigão que se ajusta a mim conforme o que eu preciso, que se ajusta a mim conforme eu estou andando, meu nível de obediência ou santidade, Ele vai se ajustando a mim e me servindo. Terceira frase: possíveis percepções de Deus, erros comuns em nosso meio.
Terceira frase. Um Deus previsível, rotineiro e domesticado. Rotineiro, previsível. Me relaciono também com ele por meio de rituais. Domingo estou lá, previsível, ele está lá, me relaciono com ele, vou embora e sigo minha vida. Ou um Deus imprevisível, inconfiável, perigoso, que me deixa inseguro. Não sei se posso contar com ele, não sei como vai ser, não tenho clareza de que isso é uma promessa dele para a minha vida, como ele vai se mostrar, muito imprevisível, ele pode me deixar na mão. Quarta frase que pode expressar um erro muito comum na percepção de Deus. Um Deus tolerante, de amor, bonzinho, tolera tudo, totalmente inclusivo, cabe tudo dentro dele. Ou um outro extremo, um Deus santo, intolerável, bravo, que disciplina, para quem eu nunca vou ser boa o suficiente. Esses extremos de percepção de Deus, você se identifica com algum deles? Paulo nos chama a falar a verdade em amor. Paulo nos chama a falar a verdade em amor. Essas duas qualidades, verdade e amor, em certo sentido, elas expressam dois grandes aspectos do caráter de Deus. Verdade e amor. O amor resume essas qualidades de Deus como graça, presente merecido, um grande piquenique onde há grande oferta de comida e eu chego sem nada para oferecer e o pai diz, senta aqui e desfruta deste banquete das bodas do Cordeiro. Que lindo! Graça, favor imerecido, misericórdia, Salmos 23, o último versículo. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Estarão comigo, bondade e misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Que promessa! Essa promessa se renovou no dia de hoje. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 23, 24. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam todos os dias. Deus entra com seu coração dentro da nossa miséria e dependência e necessidade e se renova. Ele não nos trata conforme nossos pecados, mas nos trata conforme o seu amor. A sua graça, o seu amor cobre multidões de pecados quando confessados. Misericórdia, graça, bondade e fidelidade. A aliança que eu terei com ele, escreverei nos seus corações a minha lei e deles não me esquecerei. Ah, que lindo! Quando celebramos a ceia do Senhor, e dizemos, este é o sangue da nova aliança. Amor que faz uma aliança comigo e com você. Aliança. Ele, mesmo que ele é fiel a ele mesmo, é fiel à aliança que eu tenho comigo que ele tem comigo, porque ele é fiel a ele mesmo. Ele tem uma aliança comigo. Ele não me abandona, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, jamais, porque ele tem uma aliança comigo. Aleluia. Este é o Deus de amor. Mas a outra faceta, outra qualidade, aspecto do caráter de Deus é a verdade. É a verdade. A verdade resume qualidades como santidade, justiça, imutabilidade, soberania. Ele é totalmente outro. Ele continua sendo Deus. Independente do que eu faço ou deixo de fazer, Deus não é Deus. Ele não é Deus porque eu faço Deus. Ele é Deus independente de eu crer nele. Soberania, ele é Deus.
Então, ao mesmo tempo que ele é amor, graça, ele é santo e justo. O amor dele se movimenta para que eu possa ser justificada diante dele, santificada para estar diante dele, porque Abacuque diz que os olhos de Deus não podem ver o pecado. Aleluia! Ele pode então ver Jesus em mim. Eu fui justificada. Eu posso estar diante deste grande e poderoso, todo-poderoso Deus, porque Jesus me coloca neste lugar diante dele em perfeita santidade para estar diante dele. Que lindo! Verdade e amor. Quais os erros que podem surgir quando Deus é visto, principalmente enxergado pelos óculos só do amor, negligenciando sua santidade e justiça? Quais os erros que podem surgir quando Deus é enxergado principalmente como santo, alto, sublime, justo, mas negligenciando seu amor e sua graça? Isaías 6 fala da brasa do altar que me toca, da santidade de Deus, da percepção que ele tinha no Antigo Testamento. Esse Deus no Antigo Testamento é o Deus santo, é o Deus justo. É o Deus que, de novo, como envia profetas e chama ao arrependimento e perdoa e dá novos inícios. Nós queremos olhar Deus se revelando como facetas diferentes de um diamante. E aí, quando olhamos para o Novo Testamento, a experiência de Isaías 6, onde ele diz: ai de mim, sou um homem impuro de lábios, e a brasa do altar toca ele, e ele pode estar junto com os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Esta realidade, essa faceta de Deus como santo continua. Mas há um novo nome de Deus, há uma nova faceta de Deus que se revela por meio de Jesus. Até Jesus, nós não conhecíamos Deus como Pai. Os anjos não tinham pai. Adão e Eva não tinham pai. Deus se revela como Pai a partir de Jesus. João 17,6 diz: manifestei o teu nome àqueles que tu me deste. Jesus manifestou o nome do Pai, o caráter de Deus. O novo nome de Deus é Pai. O nome revelado foi Pai, tornando o caráter de Deus relacional. E esse é o propósito do discipulador. Jesus aqui na oração de João 17, é a oração do discipulador. Ele diz: eu manifestei o teu nome, eu te manifestei como Pai para esses discípulos. E é isso que ele vai dizer lá em João 20, 17. Depois de ressurreto, ele diz: vade, meus irmãos, os discípulos. O meu Pai, que eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês. Pela primeira vez, Jesus estende a relação filial com o Pai da eternidade. Ele estende aos seus irmãos, a nós. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu amado, Ele é meu mestre, mas Ele é meu irmão. Ele é o irmão mais velho de muitos irmãos, eu e você. E Ele me coloca nesta relação, então, nesta relação com Ele, uma relação de filho amado, de filha amada. E esse é o propósito de todo discipulador. João 17, Jesus ora como discipulador. Jesus não manifestou um programa. Jesus não manifestou um plano estratégico. Jesus não manifestou eventos ou atividades. Jesus manifestou a pessoa de Deus e como se relacionar com Deus e uns com os outros. Jesus manifestou ao Pai. Ele deu a conhecer ao Pai. João 14, 9, quando Filipe disse, então quando Jesus diz, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse, mostra-nos o Pai. E o que Jesus diz? Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você ainda pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. O discurso de Jesus nessa última noite, que vai de João 13 a João 17, foi pai-cêntrico, um discurso pai-cêntrico.
A palavra pai aparece a palavra pai aparece no capítulo 14 do Evangelho de João 20 vezes. No capítulo de João 15 a 17, a palavra pai aparece 25 vezes. Na oração de João 17, a palavra pai aparece 6 vezes. Mas palavras como teu, tua, te, ti, contigo, com referência ao pai, se encontram mais de 30 vezes em João 17. Pai, Abba. Como Jesus se relaciona com o pai e nos convida a nos relacionar com o pai, nos dá uma nova identidade. Nós somos algo que não existiu antes da chegada de Jesus. Um Deus que se mostra como Pai a partir de Jesus. Um mundo pode conhecer Deus como Pai a partir de Jesus. É o amor dele se expressando e se relacionando. Filhinhos queridos, filhos do meu amor, filha do meu amor, alegria da minha vida. Romanos 8,15 diz: nós não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito da adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos e filhas amados de Deus. E como filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Deus é totalmente outro, continua sendo Deus, apesar e além de mim. Não depende de mim para ser Deus. Deus é santo e não tolera o pecado. E a partir de Jesus, Deus é o meu Pai, e eu sou justificada para estar diante desse Deus que, como um diamante, quer se revelar a mim. Por isso ele me chama uma intimidade com ele, porque ele quer se revelar com tudo o que ele é, se manifestar a mim. Então o discipulado deve me levar a crescer em intimidade com Deus, a conhecer essas diferentes facetas do caráter de quem Deus é. E como discipulador, discipuladora, eu sou parceira de Deus para levar outros, manifestando o nome de Deus, quem Deus é para a vida dessas pessoas, e que Deus se revele a elas, e elas cresçam em intimidade com Ele. Porque na medida em que eu fico na presença de Deus, Deus vai me transformando. Eu recebo dele, e Jesus diz que Ele me dá água viva, e esta água que Ele me dá vai jorrar para a vida de muitas pessoas. Aleluia! Conseguimos caminhar até aqui na primeira chave para termos intimidade com Deus. Esta chave é termos uma visão correta de Deus. Convido você a estar comigo no próximo Caminhando com a Palavra, onde vamos ver paixão acima de tudo e disciplinas espirituais. Deus abençoe e leve você a subir mais alto com Ele. Aleluia! Abraços!